A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, esse quem vos fala é vosso irmão em Cristo, irmão Miguel. Irmãos, hoje nós iremos fazer um estudo muito interessante. Esses dias, no nosso ministério, Deus usou o nosso pastor para falar que Deus iria arrebatar uma irmã no céu e no inferno. E quando eu cheguei no meu serviço, eu fui conversar com um pastor e com um varão. Esse varão tem 20 anos de ministério e o pastor é 14 anos de ministério. E por incrível que pareça, quando eu fui conversar a respeito disso com eles, eles falaram que no inferno não tem nenhuma alma. E até mesmo eu fiquei meio impressionado com isso, porque um já tem 20 anos, o outro tem 14 anos de ministério, então eu fiquei meio impressionado com isso. Então eu não pude falar com eles desse mistério a respeito das almas que estão no inferno, porque eles não acreditam que tem nenhuma alma no inferno. Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor. Então eu não pude falar com eles, porque também a palavra de Deus fala, ao servo de Deus não convém contender. Então se eu falasse para eles, eles não iriam entender. E louvado e agradecido é o nome santo do Senhor, e ali eu fiz um estudo em cima disso. E o nome desse estudo que nós vamos aprender agora é: existe alguma alma no inferno? Vamos ler a palavra principal. Apocalipse, capítulo 20, versículo 13, diz assim: E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então aqui nós vamos ver, louvado e agradecido ao nome santo do Senhor, que a morte e o inferno, eles vão dar os mortos que neles haviam. Então, quando tiver o juízo final, todos, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, vai ter que se apresentar diante do trono do Senhor, diante do tribunal do Senhor, porque aí Jesus, ele já não vai ser mais o nosso advogado, ele vai ser o nosso juiz. Então ele vai nos julgar. Então a morte e o inferno vai ter que dar todos os mortos que estão lá dentro. Para quê? Para que sejam julgados. Então aqui nós vamos ver que realmente existe sim almas dentro do inferno. Por isso que nós temos que estudar as escrituras. No livro de Apocalipse vai falar do lago ardente de fogo e enxofre. Dentro deste lago não tem nenhuma alma ainda, porque vão ser lançados depois do juízo final. Mas no inferno, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, existe muitas e muitas almas que pecaram e agora estão pagando pelos seus erros. O livro de 2 Pedro, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim: 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Então aqui nós vamos ver que aqueles anjos que pecaram contra o Senhor, esses já foram os primeiros, juntamente com Lucifer, a ser lançado no inferno. Então no inferno há alma assim, lá dentro do inferno há muitas almas. Então, irmãos, não vamos nos enganar. Vamos estar em constante oração, constante busca, em constante estudo da palavra de Deus. Porque ainda que a pessoa fala sem ter maldade alguma, lá no inferno não tem nenhuma alma. É porque ela não conhece, é porque ela talvez ainda não estudou a Bíblia Sagrada, talvez não foi revelado para ele as Santas Escrituras. Só conhece a palavra de ler, mas não conhece a palavra que vem a revelação da palavra. Por isso que é um dom da palavra, dom da sabedoria e da ciência. Se nós não buscarmos esse dom, não tem como o Espírito Santo nos revelar as Santas Escrituras. No livro de 1 Pedro, capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 e 19, fala assim: Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, o qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, aos quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé.
Esperava no dia de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então aqui nós vamos ver que quando Jesus ele foi morto, ele desceu também ao inferno e pregou aos espíritos em prisão, na qual em outros tempos foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto ele preparava a arca. Então quando Noé preparava a arca, ele sempre avisava que o Senhor iria mandar o dilúvio, mas aquelas pessoas por rebeldia, aqui diz, foram rebeldes. Então por causa da rebeldia deles, não ouviram a palavra de Deus através da boca de Noé, e ali eles pereceram. Mas Deus, pela tua infinita misericórdia, quando Jesus morreu, ele também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então essas almas aqui são as almas antediluvianas. Foi quando, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, foi quando as pessoas morreram no dilúvio. Agora vamos ver o que o Senhor Jesus fala no livro de Marcos, capítulo 9, esse versículo 43 ao 48 fala assim. Marcos 9, 43 ao 48 fala assim. Olha que o próprio Jesus disse: se a tua mão te escandalizar, corta, porque melhor é para te entrares na vida aleijado do que tendo 2 mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Olha que Jesus disse que no inferno o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Olha que coisa tremenda. E assim o versículo 45 até o 48 vai falar a mesma coisa. Se o teu pé te escandalizar, se o teu olho te escandalizar, arranca, porque é melhor, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, você entrar aleijado do que com os 2 pés ou com os 2 olhos ser lançado no fogo do inferno, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então o que nós vamos descobrir? Nós já descobrimos que o inferno ele é real e tem muitas almas lá que estão pagando por aquilo que fez aqui na terra. E Jesus também, agora ele vem nos dizer que lá no inferno o bicho não morre, o fogo nunca se apaga. E também nós descobrimos aqui no capítulo 2, do versículo 4 de 2 Pedro, que os anjos caídos foram lançados no inferno. Muitos dos anjos caídos foram lançados no inferno. E tem muitos que estão presos, ainda não foram soltos, mas estão presos no inferno. Então, irmãos, tome muito cuidado com o que as pessoas andam falando por aí. Se está dentro da palavra, amém. Mas se não está dentro da palavra, não recebe. A palavra de Deus fala lá em Tessalonicenses que você tem que reter aquilo que é bom. Escuta tudo, mas retém somente aquilo que é bom, para que você também não venha ser enganado. Amém? O livro de Lucas, capítulo 16. Vamos ver o que Jesus fala do inferno também. Lucas, capítulo 16. Do seu versículo 22, Lucas 16, do seu versículo 22 em diante, fala assim: e aconteceu que o mendigo, Lázaro, morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, olha essa palavra, irmão, Hades, Hades, Sheol e inferno são a mesma palavra. Se você pegar a tradução de Hades e Sheol, no hebraico significa inferno. Amém? Então, e no Hades ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor.
Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Olha o que Jesus ele revela sobre o inferno. Que o inferno é um lugar de tormento. E fala aqui, olha que coisa maravilhosa também, no versículo 22. Aconteceu que o mendigo Lázaro morreu e foi levado pelos anjos. Por isso que Jesus disse, lá no livro de João, capítulo 11, versículo 26, ele falou assim: aquele que crê e vive para mim jamais verá a morte. Então, quando nós que servimos a Deus morremos, somente a morte física, mas a nossa alma ainda está viva e ela é levada pelos anjos. Mas aquele que morre fora da presença de Deus, este é levado pelos demônios lá para o inferno, e ele vai ser atormentado até o dia do juízo final. Então tomem muito cuidado, meus irmãos. Tomem muito cuidado. Apocalipse capítulo 19, versículo 20 diz assim. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Apocalipse 19, versículo 20 fala assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Então a besta e o falso profeta, quando eles estiverem na terra, eles vão ser lançados vivos diretamente no lago de fogo e enxofre. Não no inferno, mas no lago de fogo e enxofre. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor. Esse é o fogo eterno. Dali eles não sairão jamais. Eles vão ser lançados vivos. Apocalipse 20, versículo 7. Presta bem atenção. Fala assim, Apocalipse 20, versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto. Então, depois do milênio, Satanás vai ser solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Eles subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Então aqui Satanás vai ser derrotado, e o diabo que os enganava, esse daqui é Satanás, esse daqui é Lucifer, que ele vai ser solto. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então, presta bem atenção, irmãos. E antes do juízo final, todos aqueles que pecaram, todos aqueles que morreram fora da presença de Deus, fora da santa doutrina do Senhor, que serão lançados no inferno, todos eles estão sendo atormentados pelos demônios, por Satanás. Você morreu no adultério, o demônio do adultério vai te atormentar até o dia do juízo final. Você morreu na prostituição, a pombagira vai te atormentar até o dia do juízo final. Você morreu na mentira, o Satanás, o demônio da mentira, vai te atormentar até o dia do juízo final. Mas, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Depois dos 1000 anos que a igreja estará reinando com o Senhor, Satanás vai ser solto, e ele, quando for fazer guerra contra a cidade do Senhor, a cidade santa, enquanto os santos do Senhor, vai descer fogo do céu, e ele vai ser derrotado e vai ser lançado também no lago de fogo e enxofre. Não no inferno, no lago de fogo e enxofre, onde vai estar lá a besta e o falso profeta. E eles vão ser atormentados para todo o sempre.
Então, ali eles já não vão mais atormentar as almas, ali eles serão atormentados juntamente com aquelas almas que, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, desceram à sepultura sem estar firmado no Senhor, sem estar dentro da palavra de Deus, sem andar na santa doutrina, sem andar na retidão do Senhor, do corpo, da alma e do espírito. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Presta bem atenção, irmãos. A morte e o inferno também vai ser lançado no lago de fogo. Como que o inferno vai ser lançado no lago de fogo? Sendo que não tem nenhuma alma lá. Sendo que muitos dizem que no inferno não tem nenhuma alma. Então não tinha um porquê existir o inferno. Se no inferno não tivesse nenhuma alma, não tinha porquê ele ser lançado no lago. Então o lago de fogo seria o próprio inferno. Mas aqui diz no versículo 14: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, primeiro, quem que vai ser lançado no lago? A besta, o falso profeta, depois o diabo, depois a morte e o inferno. E por último, no versículo 15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, por último, vai ser lançado todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Primeiro vai ser lançado a besta, o falso profeta, o diabo, que é Satanás, depois a morte, o inferno e por último todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. O inferno também vai ser lançado dentro do lago de fogo. Apocalipse, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, 21, versículo 8. Presta atenção também, meus irmãos. 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores e aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então todos aqueles que morreram na mentira, na fornicação, na feitiçaria, os abomináveis, os incrédulos, os homicidas, os homossexuais, as lésbicas, os mentirosos, os adúlteros, os profanos, aqueles que gostam de ter relação ilícita, aqueles que gostam da luxúria, aquele que gosta do mundo, aquele que está ligado e entrelaçado no mundo, no dia do juízo final, você vai ser lançado no fogo que arde, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, no lago que arde com fogo e enxofre. Olha aqui, e olha o finalzinho que fala, o que é a segunda morte. Então, o que é a segunda morte? A segunda morte é o fogo que arde e enxofre. Essa é a segunda morte. A primeira morte, qual que é a primeira morte? Quando você morre fisicamente, você é lançado no inferno por causa das suas transgressões. E lá Satanás vai te atormentar. E a segunda morte, quando chegar o juízo final, que Jesus pegar todos os livros e pegar também o livro da vida que fala aqui no versículo 12 do capítulo 20. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, qual que é a primeira morte? A primeira morte é quando nós morremos, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, fora da presença de Deus, vamos ser lançados no inferno e vamos ser atormentados, conforme nós lemos lá em Lucas, capítulo 16, versículo 22 ao 28, que Jesus falou, quando o rico falou com Abraão, ele falou, por isso que você está aí nessa chama sendo atormentado. Então, quando nós morremos dentro do pecado, no pecado da adultério, fornicação e os demais pecados, nós vamos ser lançados no inferno, mas no dia do juízo final, o inferno vai ter que devolver todos os mortos que estão dentro do inferno para ser julgado, e aí depois aqueles que morrer fora da presença, que morreu fora da presença de Deus, que não tem o seu nome escrito no livro da vida, este vai ter a sua segunda morte, que é o lago que arde com fogo e enxofre, e todos serão atormentados. Ali Satanás não vai mais atormentar essas pessoas. Satanás também vai ser atormentado, conforme
Apocalipse 20, versículo 10. E o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre, juntamente com aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida. Então, na segunda morte, que é o lago que arde com fogo e enxofre, Satanás não vai poder atormentar ninguém, porque ele também vai ser atormentado e vai ser para todo o sempre. Então, meus irmãos, vamos viver a palavra de Deus. Vamos estudar mais a palavra do Senhor. E quando vier pessoas falar, no inferno não tem nenhuma alma, aí você mostra esse estudo para ele. Você marca os capítulos e os versículos, aí você mostra, olha aqui, ó, como não tem ninguém no inferno. Se aqui a própria palavra do Senhor descreve que o inferno vai ter que dar aos mortos que nele havia. Então tem muitas almas lá no inferno sendo atormentadas até o dia do juízo final, a qual o inferno vai ter que dar a todos os mortos e seremos julgados segundo tudo aquilo que está escrito nos livros. E se o nosso nome não estiver escrito no livro da vida, nós também seremos lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amém, irmãos? Fiquem com esta palavra e que Deus possa abençoar a vida de cada um dos meus irmãos. Não se deixe enganar. Leia a Bíblia, ore, jejua. Porque Satanás, contra essas três coisas, Satanás não tem poder. É por isso que Satanás luta dia e noite para nós não ler a Bíblia, para nós não jejuar e para nós louvar e engrandecido é o nome santo do Senhor, para nós não orar, para nós não jejuar e para nós não ler a palavra de Deus. Essas são as três armas fundamentais da vida do cristão espiritual: a oração, o jejum e o estudo da palavra de Deus. Se você não quer ser enganado por Satanás, leia a Bíblia, ora e consagra sua vida e anda em retidão com Deus, andando na santa doutrina do Senhor, a doutrina do corpo, da alma e do espírito. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.